Boa tarde, galera. Hoje iremos apresentar o trabalho de informática. História de Ralph Baer, pai dos videogames. Nascido em Rodamen, na Alemanha, em 8 de março de 1922, Ralph Hendrickson Baer, ou simplesmente Ralph Baer, popularmente conhecido como o pai dos videogames, foi um engenheiro e inventor alemão, naturalizado americano, pioneiro dos jogos eletrônicos. Ralph era filho de uma família judeia, e por esse motivo passou por muita perseguição no território alemão, chegando até a ser expulso de um colégio e tendo que estudar numa escola apenas para judeus. Seus pais, temendo o aumento da intensidade da perseguição aos judeus, se mudaram da Alemanha para os Estados Unidos, mais precisamente em Nova York, no ano de 1938. Ele começou sua vida profissional trabalhando numa fábrica de sapatos, ganhando $20 por semana. Em uma das suas idas e vindas de trabalho, Ralph viu um anúncio que incentivava pessoas ao campo da eletrônica e passou a considerar tal possibilidade, tomando a decisão de sair do trabalho e começar a estudar. E em 1940, se formou como técnico de rádio pela National Radio Institute e começou a trabalhar prestando serviço para as rádios de toda Nova York. 3 anos depois, em 1943, com apenas 21 anos, Ralph foi convocado para a Segunda Guerra, trabalhando no Serviço de Inteligência do Exército Americano. Como consequência da sanção do programa da EA-Bill, ele se graduou em Ciências com especialização em Engenharia de Televisoras, no Instituto de Televisão para a Tecnologia, em Chicago, no ano de 1949, tendo tal graduação apenas para ele, ou seja, era algo exclusivo. Ainda em 1949, Ralph passou a trabalhar como chefe de engenharia em uma empresa de equipamentos eletrônicos para hospitais, a Wappler Inc., onde lá desenvolveu máquinas cirúrgicas, depiladores elétricos e máquinas que usavam pequenas frequências de pulso para estimular e tonificar os músculos, que se tornaram equipamentos que fizeram sucesso em meados dos anos 2000, passando em comerciais de TV, rádio, internet, jornais e entre outros. Em 1951, Ralph foi trabalhar como engenheiro na L'Oreal Electronics, onde projetou sinalizadores para operadoras de linha de energia da própria IBM. De 1952 até 1956, trabalhou como diretor de engenharia na Transdron Inc., se tornando vice-presidente da empresa pouco tempo depois. Após trabalhar na Transdron, em 1956, Ralph foi convidado para trabalhar na Sanders Associates, uma empresa de desenvolvimento de equipamentos e sistemas de segurança, onde lá permaneceu até ser vendida para uma subsidiária da Base Systems Inc. Foi na Sanders que Ralph passou a explorar a ideia de jogar jogos eletrônicos na televisão, já pensando a respeito disso desde 1951, quando ainda trabalhava na L'Oreal. Só não tinha tempo para desenvolver essa ideia. Para desenvolver o projeto, Ralph enviou uma proposta de 4 páginas detalhadas em questão ao uso de uma TV para jogar um jogo, apresentando-o ao seu supervisor, que deu autorização de começar o desenvolvimento. Ele recebeu $2.500 e a ajuda de outros 2 engenheiros, Bill Harrison e Bill Rush. Os três, então, criaram o primeiro console de videogames da história, o Brown Box, ou caixa marrom, em português, recebendo esse nome por sua cor, que imitava uma madeira envernizada. Depois do desenvolvimento da mesma, Ralph procurou um comprador para o seu sistema, que não fluiu positivamente, pois várias fábricas não mostravam interesse. Até que em 1971, ela foi licenciada para Magnavox, recebendo o nome de Magnavox Odyssey, sendo apresentada ao público em 1972, tendo mais de 340 mil unidades vendidas. O resto é história. A primeira geração de videogame durou entre 1962 e 1978. O Magnavox Odyssey foi o primeiro console de videogame lançado no mundo, estreando nele o jogo Pong do Atari. Odyssey, o console doméstico, foi desenvolvido por Ralph Baer, que iniciou um protótipo em 1966 e acabou por volta de 1968. O protótipo, conhecido de Brown Box em português, caixa marrom, está localizado em um Museu Nacional de História Americana em Washington, Estados Unidos. Na época, o valor de Magnavox era de $100. Na primeira geração de consoles foram vendidas cerca de 100 mil unidades de consoles. Ao todo, Odyssey obteve em torno de 11 versões no decorrer dos anos até 1978, sendo as versões Odyssey 100, Odyssey 200, Odyssey 300, Odyssey 400, Odyssey 500, Odyssey 2000, Odyssey 2001, Odyssey 2100, Odyssey 3000, Odyssey 4000 e Odyssey 5000.
Sobre o design, o Odyssey 100 é um console digital, porém, alguns colecionadores consideram o console como analógico, o que fez Ralph esclarecer que o console é de fato digital. Vale lembrar que o Odyssey 100 não era capaz de reproduzir sons e também não possuía uma aparência complexa e não tinha cores. Para o jogador obter uma melhor qualidade no jogo, era necessário colocar um filtro plástico, que era produzido juntamente ao console, na tela da televisão para visualizar cenários e cores. Ao todo, foram 330 mil unidades de consoles vendidas. Segunda geração. Na história dos consoles de videogame, a segunda geração compreende os consoles lançados entre os anos de 1976 e 1984, dentre os quais destacam-se o Atari 2600 e o Magnavox Odyssey. Nessa época, surgem as primeiras críticas aos jogos eletrônicos violentos. Death Race, da Acid Games, foi o precursor de Carmageddon. Sair atropelando tudo o que visse pela frente era o objetivo do jogo. Death Race serviu ainda de inspiração para a criação de outro jogo recente, Instarstate 76. A ascensão do mercado, eventualmente, entrou em colapso com o crash norte-americano dos jogos eletrônicos de 1983, em que um excesso de consoles, jogos de má qualidade e a alternativa mais atrativa de comprar o computador pessoal quase destruiu a indústria. Essa geração tinha aparelhos com processadores de 4 e 8 bits, entre os quais eram lógica de jogo baseada no microprocessador, inteligência artificial em oponentes controlados por computador, permitindo obstáculos para um jogador solitário, cartucho eletrônico para armazenar dados de jogos, permitindo jogos diferentes em um só cartucho. O campo de jogo pode conter mais de uma tela, fazendo o jogador a explorar outras áreas. Sprites aparentam ser simples e constituídos de blocos. A tela de jogo é sempre dimensionada a 160 vezes 192 pixels, contendo uma paleta de duas cores, 1 bit a 16 cores, 4 bits. A maioria dos consoles da geração contém até 3 canais, independente de som. A terceira geração dos consoles, ou era dos 8 bits, se inicia em 15 de julho de 1983 com o lançamento do Famicom da Nintendo e com o SG-1000 da Sega, marcando o fim de uma grande redução econômica na indústria de jogos eletrônicos que ocorreu em 1983, conhecida como Crise de 1983. A terceira geração passou a utilizar uma rolagem contínua por hardware, também conhecida como Smooth Scrolling, que substituía os gráficos baseados em blocos para proporcionar movimentos multidirecionais. Além do Smooth Scrolling, foram adicionados outros fatores que se diferenciam dos consoles das gerações anteriores, como 5 canais de áudio mono constituídos de geradores programáveis de som, gráficos em sprites detalhados de 64 até 5 sprites na tela de 4 até 16 cores cada, com tamanho de 8 por 16 ou 16 por 16, utilizações de óculos tridimensionais, conhecido como 3D, gráficos de 25 até 32 cores na tela, resolução de 256 por 224 ou 320 por 200 pixels e controles de pad. Lançado em 15 de julho de 1983, o SG-1000 foi um dos consoles mais importantes para a Sega por ser o primeiro da empresa. O console não fez muito sucesso, mas alavancou a empresa a desenvolver consoles melhores no futuro, como o Master System. Também lançado em 15 de julho de 1983, o Famicom, como era chamado no Japão, foi um console da Nintendo baseado em um cartucho de 8 bits produzido pela própria empresa. O NES foi o mais vendido da geração, vendendo mais de 60 milhões de unidades. Foi também o primeiro a apresentar o controle com direcional, que virou uma das maiores características dos videogames posteriores. Sega Mark III, ou Master System, é a terceira versão do SG-1000, lançada em 20 de outubro de 1985 no Japão. Quando foi lançada fora do Japão, o console recebeu um novo design e o nome de Master System. Na tentativa de ultrapassar a Nintendo e seu NES, o Master System foi o segundo sistema doméstico mais vendido da era dos 8 bits.
Sucessor do Atari 5200, o Atari 7800 foi lançado em maio de 1986. Foi o primeiro console a ser compatível com versões antigas sem hardware adicional. Devido ao atraso de 2 anos do lançamento planejado, o videogame não teve tanto sucesso. A famosa era dos 16 bits, compreendida por quarta geração de consoles de videogames, teve início no ano de 1987 com final em 1996, entre os quais destacaram-se o Mega Drive, Super Nintendo e o Neo Geo. Esta geração, que como citada foi conhecida como Era dos 16 bits, foi-se assim denominada devido aos aparelhos processadores utilizados na época, o 16-bit, sendo uma das grandes inovações que diferenciaram na terceira geração, compreendida por Era dos 8 bits, e o também utilizada na quinta. Outras das grandes inovações foram controladores de jogo com 3 a 8 botões, rolagem parallaxa com cenários de muitas camadas, contendo escalações de rotação em pseudo 3D, sprites maiores, de até com 64 por 64 ou 16 por 512 pixels, cores mais elaboradas, de 64 a 256 ou 4096 na tela, em paletas de 512 a 32,768 ou 65,536 cores. Gráficos pré-renderizados em simples polígonos 3D. Introdução do formato CD-ROM, primeiramente em periféricos de consoles, capacitados enormes armazenamentos vídeo em full motion. Áudio estéreo com vários canais independentes, no máximo 10, com som digital, PCM, ADPCM e Redbook. Síntese de som avançada, síntese em forma de áudio e síntese FM. A guerra entre Sega e Nintendo. A década de 80 foi dominada pela Nintendo, tendo 90% de dominação no mercado de jogos, com grande destaque ao Mario, tendo vários contratos de exclusividades, desenvolvedoras de jogos e etc., superando vários recordes da época. Foi quando que, em 1988, a Sega, insatisfeita com os sucessos da Nintendo e seu NES, o famoso Nintendinho, lançou o sucessor do Master System, o Mega Drive, sendo 2 vezes mais potente que seu grande concorrente em todos os requisitos. O mesmo não fez, inicialmente, sucesso no Japão, e a desenvolvedora procurou outros mercados fora do país, como o americano e o europeu, por exemplo. Mas, naquela época, a principal meta da Sega era ter um personagem próprio forte o suficiente para bater de frente com Mario, e assim levantar a bandeira da empresa. Foi assim, depois de várias reuniões com desenvolvedores, que pelo japonês Naoto Oshima, foi-se criado o Sonic, sendo ele também o criador do conceito do personagem, mas perdeu todo o crédito para Yuri Naka, que recebeu grande parte da fama por ser o programador do primeiro jogo deste. A criação do Sonic foi programada, para assim haver uma rivalidade maior, tendo assim um conflito instalado entre a Nintendo e a Sega. Para continuar a crescer, a Nintendo correu atrás da gigantesca Sony, para melhor auxiliarem-nos nos parâmetros de áudio e vídeo, o que agradou e contribuiu muito para a empresa, que continuou a crescer mais e mais, e 2 anos depois lançava mais um grande sucesso, o Super Mario World. E, em 1991, para não ficar para trás novamente, a Sega lançava o seu super projeto secreto, com o seu mais novo ícone, Sonic the Hedgehog. Sonic the Hedgehog. Com o grande crescimento de Sonic, a Nintendo foi diminuindo suas vendas, o que fez várias empresas migrarem para o Mega Drive, o que passou a contar com jogos como Mortal Kombat, Street Fighter, entre outros. Contudo, no geral, as duas não paravam de crescer, movimentando sempre o mercado nessa geração, sendo intensificada cada vez mais a rivalidade entre elas, o que marcou intensamente a década de 90. Quinta geração. Na história dos consoles de videogame, a quinta geração, também conhecida como a Era dos 32 bits, Era dos 64 bits ou Era 3D, compreende os consoles lançados entre os anos de 1993 e 2002, dentre os quais destacam-se o Nintendo 64, o 3DO, o Atari Jaguar e o Sega Saturn. E o grande sucesso de vendas, o PlayStation. Então, em sua primeira versão, essa quinta geração tinha aparelhos com processadores de 32-bit e até mesmo 64-bit, como foi o caso do Nintendo 64, e foi sucedida pela sexta geração,
quando a Sega, que estava com dificuldades financeiras, lançou o primeiro console de sexta geração, o Dreamcast. O considerado primeiro console 64-bit foi o Atari Jaguar, lançado em 1993, com baixo marketing e poucos títulos decentes. Foi um fracasso e a última tentativa do Atari em hardware. Outro console fracassado da quinta geração foi o 3DO, que, apesar da publicidade e apoio de desenvolvedores, teve vendas abatidas pelo preço alto. O Sega Dreamcast 128-bit foi o console que deu início à sexta geração em 1998 no Japão e em 1999 nos Estados Unidos, fazendo grande sucesso nos mercados europeu, americano e japonês. Considerado muito tecnológico para sua época, chegou a vender muito mais de 10 milhões de unidades. Logo, nos anos 2000, a Sony lançou o PlayStation 2 com uma poderosa campanha de marketing. O PlayStation, capaz de fazer diversas coisas e obtendo uma tecnologia muito mais avançada, ofuscou tecnologicamente o Dreamcast. Depois dos prejuízos decorrentes do fracasso do console anterior, o Sega decide deixar o mercado tecnológico de consoles caseiros e encerra a produção do Dreamcast. Em seguida, Nintendo e Microsoft fizeram o lançamento de seus consoles de 128 bits, com processadores mais potentes que os do PS2. A sexta geração foi marcada pelo Sega Dreamcast, PlayStation 2, Nintendo GameCube e o Xbox. Na história dos consoles de videogame, a sétima geração sucede à sexta e procede à oitava. A sétima geração começou em 22 de novembro de 2005 com o lançamento do Xbox 360, da Microsoft, e continuou um ano depois, com o lançamento do PlayStation 3, desenvolvido pela Sony em 11 de novembro de 2006, e o Wii U da Nintendo, em 19 de novembro do mesmo ano, 8 dias depois. A venda do PlayStation 3 na Europa e na Austrália, entretanto, iniciaram-se apenas em 23 de março de 2007. As classificações de bits para consoles caíram em desuso nesta era, sendo que os últimos consoles a usá-la foram o Dreamcast e o PlayStation 2, ambos publicando gráficos de 128 bits durante a geração anterior. O número de bits citado nos nomes dos consoles referia-se ao tamanho da palavra do CPU, e tinha sido usado pelos comerciantes da hardware como um show do poder por muitos anos. Apesar da batalha começar na sexta geração, foi apenas em 2007 que ela ganhou força com o Xbox 360 e o PlayStation 3. A Nintendo tentou recuperar sua posição com o Wii U, mas não conseguiu. No entanto, havia pouco a ganhar ao aumentar o tamanho da palavra. Muito além de 64 bits ou 128 bits, porque, uma vez atingido esse nível, o desempenho dependia dos fatores mais variados, como velocidade do relógio do processador, largura da banda e tamanho da memória. Assim, os consoles da sétima geração abandonaram a classificação em bits. A oitava geração dos consoles de jogos eletrônicos foi iniciada com o lançamento do console de videogame W2U em novembro de 2012 pela fabricante Nintendo. Também fazem parte PlayStation 4, lançado em 15 de novembro de 2013 nos Estados Unidos, Xbox One, 22 de novembro de 2013, e o híbrido de mesa portátil Nintendo Switch, de 3 de março de 2017. Juntos, os consoles desta geração já ultrapassaram a barreira de 190 milhões de unidades vendidas mundialmente. E por falar em sucesso, foi na oitava geração que o Nintendo inovou mais uma vez com o modelo híbrido entre consoles de mesa e portátil, o Switch. Os títulos da oitava geração pareciam mais bonitos que os da sétima geração e rodavam as resoluções mais altas e taxas de quadros levemente aprimoradas. No entanto, muitas franquias mostraram exatamente a mesma jogabilidade e inteligência artificial que vimos há anos.